Salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Separei um corte para vocês da Jovem Pan Esporte, onde o Mauro César faz uma análise crítica da derrota vergonhosa do Flamengo para o Alcas. Mas antes, quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva no nosso canal, dê seu like, compartilhe e comente, porque é muito importante para o nosso crescimento. Vou estar deixando os créditos por direitos autorais na descrição do vídeo para a Jovem Pan Esporte. Então bora pro corte, que tá sensacional. Agora, o caso do Flamengo é diferente, eu acho. Porque o Flamengo tem um elenco mais encorpado, o Palmeiras nem levou os seus jogadores mais importantes para a Bolívia, o Flamengo levou todo mundo, o Flamengo botou em campo um time reserva. Eu discordo dessa questão de reserva titular quando um técnico mexe no time a cada rodada. Tem alguns jogadores que são titulares absolutos, eventualmente, mas o time que tinha, o Santos no gol, Felipe Luiz, Pablo jogou no Corinthians um tempão, jogou na Europa, não estou falando de um zagueiro que apareceu outro dia, Rodrigo Caio, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Gabigol, o próprio Matheus França, que agora é, entre aspas, titular e que fez um gol, até fez um bom jogo. Esse time não consegue ganhar do Alcas? Faça-me um favor. O Palmeiras levou um time fraco, um time jovem, né? O Palmeiras teve até um lucro. Uma boa partida e um gol muito bonito do Flaco Lopes. Ou seja, você pode até a partir daí conseguir recuperar esse jogador que desde que chegou ao clube não conseguiu dar retorno técnico. Esse jogo pode dar uma confiança pro rapaz, ele começar a se soltar e dar retorno para o time do Palmeiras, um alto investimento. O Flamengo não tem nenhum legado dessa derrota. Foi uma vergonha. Mal o Vitor Pereira, mal na escalação, mal os jogadores. Dá para salvar muito pouco. O Gabigol queria ser centroavante. Jogou de centroavante ontem, a bola não chegou. Quando chegou ele não fez o gol. Não deu, reclamou da bola do Cebolinha, que para mim ele estava impedido. O Cebolinha retém a bola porque se dá, ele recebe impedimento. Aí deu piti, né? O Everton Ribeiro, uma atuação patética. Aí a gente volta lá atrás. O Everton Ribeiro está barrado, que absurdo. Essas pessoas não estão vendo o jogo do Flamengo, porque desde o início do ano está assim. Alguns momentos razoáveis, bons, mas em geral ele tem jogado mal. Ontem ele armou o ataque do Alcas no primeiro gol do time equatoriano. É um time fraquíssimo. O Cifuentes lá, o centroavante, eu acho que ele não joga lá na pelada do Vampeta. O cara pesa uma tonelada. O cara é gordo. Jogador profissional gordo. Não existe isso, gente. Sério, o cara... Mas muito gordo, é tipo o Walter. Não, assim, o cara é muito gordo. O cara é enorme, jogador enorme de gordo. Quer dizer, os caras tinham um centroavante pesadaço no comando do ataque. O Santos falhou nos dois gols também. O primeiro é defensável. Concordo. Olha, clamorosa. Então, assim, vários erros do técnico, do goleiro, dos jogadores. Pode empacotar todo mundo. O Matheus França, acho que fez um bom jogo, fez um bonito gol. Acho que o Pablo errou em alguns momentos, mas teve algumas boas recuperações. O gol do Flamengo nasce de uma bola que ele recupera no meio campo. Ele dá um passe de peito pro Matheus França. O Felipe Luiz corrigiu alguns erros no segundo tempo. Aí você vai encontrar ali um outro momento. O Vitor Hugo, acho que não foi ele que comprometeu, mas não entendi. O rapaz estava machucado, volta, aí o Vitor Pereira escala para jogar o jogo inteiro. Eu não consegui compreender também por que o Vitor Hugo foi escalado titular e o jogo inteiro. Estranho. Mas enfim, eu acho que o Palmeiras eu não vejo como um papelão. Acho que é uma derrota que a gente já esperava. Contra o Bolívar, 3.600 e poucos metros. Com esse time que jogou cheio de garotos e tudo, eu acho que você sabia que o risco de derrota era muito grande. O Flamengo não. O Flamengo perder para o Alcas pode ser na altitude, pode ser debaixo d'água, pode ser no cima do vulcão, no lugar que for. Não tem desculpa, não tem explicação. Agora, é claro que existe também um outro cenário. O Palmeiras teve que levar um time muito jovem e muito mexido para lá, porque perdeu para o Água Santa. Então, o estadual implica na Libertadores. O Flamengo venceu o Fluminense. Então, estava na situação mais tranquila, tipo, posso levar poucos jogadores, ou revezo, melhor dizendo, mas eu levo todo mundo. E aí torna mais grave ainda o papel do Flamengo, o papelão do Flamengo, porque você tinha ainda os caras no banco ali para poder contar com eles. E alguns entraram durante o jogo. Entrou o Lucas, entrou Cebolinha, entrou Pedro, os jogadores foram entrando, entrou Varela, né? Agora, os gols assim, de falhas clamorosas, ridículas. Eu acho que assim, a derrota do Flamengo foi uma flamengada assim que não acontecia há muito tempo, gravíssimo, e acho que um grande problema, aí que tem outra questão, o Palmeiras não sofre com isso, porque o técnico Abel Ferreira está muito seguro ali, é que só se olha para os erros do técnico, não é só o técnico, gente, ele ontem foi muito mal, ele merece todas as críticas, mas tem muito jogador ali que tem que ser observado, tem que ser criticado também. Essa história está se repetindo há muito tempo no Flamengo. Os jogadores são sempre preservados. A torcida só bate no jogador. Era assim com o Domenech. Foi assim com o Renato, inclusive, quando ele começou a cair. Foi assim com o Ceni. Foi assim com o Paulo Souza. E até com o Dorival. Quando o Dorival colocou, por exemplo, perdeu aquele jogo para o Atlético, o jogo do Inter foi estranho. Ceará, quando ele poupou contra o Ceará. Não botou o time titular contra o Ceará. Palmeiras. Aqui, apanhou muito. E o Dorival estava certo. No final, eu dou o braço a torcer. Eu critiquei também aqui, porque eu achei que aqueles jogos dava para colocar um time mais forte. Mas, gente, ele planejou ganhar as Copas. Na prática foi isso. E ele ganhou.
as 2 Copas. E o brasileiro era muito difícil alcançar o Palmeiras, que estava lá na frente, jogando em 3 frentes. Então a estratégia dele, do clube, que eu acho até que eu falei aqui na época, acho que não era uma decisão só dele, acho que ali a decisão foi tomada em conjunto com o clube. Não acho que ele... aí algumas pessoas jogaram para cima do Dorival, eu falei, eu acho que isso não é coisa só dele, não. Tem gente dando aval, a diretoria deve falar, não, vamos priorizar, mas não vamos falar. Porque se falar, desprezou o brasileiro e tal. Porque o próprio Marcos Braz, numa entrevista pra mim, disse que não, que a decisão era do Dorival. Isso é versão oficial. Eu não acredito. Eu acho que isso... nem acho que o Dorival tinha tamanho para sozinho bancar isso. O Abel Ferreira tem para bancar qualquer coisa do futebol do Palmeiras. O Jesus teria. O Dorival não. Então você repara que todos os técnicos que passaram depois do Jorge Jesus, em algum momento apanham e os jogadores são sempre preservados, mesmo que façam atuações pífias como ontem. Então acho que tem um pacote aí. Para mim, o Palmeiras foi uma derrota feia, lógico, perder para o Bolívar não é legal, mas nas circunstâncias, eu já imaginava o Palmeiras sofrendo até perdendo o jogo. O Flamengo é imperdoável. Para mim, o papelão foi só do Flamengo. O Palmeiras eu não acho que seja um papelão, não. Acho aceitável nesse contexto. Sempre lembrando, o Palmeiras também se embananou porque perdeu para o Água Santa. O Flamengo venceu o Fluminense. Então, no estadual, eles estão em diferentes situações. Antes dessa rodada, a gente falou aqui, olha, será que os dois vão fazer 100% nessa fase, né? A gente falou sobre isso. É provável que sim, pela força, a gente sabe. Mas não deu certo, nenhum nem outro, os dois grandões. Não fizeram nenhuma pontuação nesse primeiro momento. Mas tem uma caminhada, eles vão passar, já estarão na próxima fase. Não jogaram bem? Claro que não jogaram bem. Se tivessem jogado bem, teriam vencido. No caso do Palmeiras, o Palmeiras jogou 1.200 metros acima de Quito. O Flamengo jogou um pouquinho mais abaixo, né? Mas ainda assim... 800 metros. 2.850 com... 3.600. Uma coisa mais ou menos assim, mas 1.000 metros, 800 metros. Então jogou... É bem pior. La Paz é bem pior do que Quito. Muito pior. Então jogou abaixo, né? Jogou numa altitude menor. Poderia ter jogado mais? Poderia. O Vitor Pereira está na mesma situação. Você imaginou ele perder o título de virada para o Fluminense? E o Fluminense não é o Bolívar, o Alcas, o Nogueirópolis. E a gente sabe que a grande rivalidade, todo mundo sabe que existe entre Fla-Flu. Você já imaginou? Ele perdeu, já está sendo cornetado de uma forma geral, e tem parcela de culpa, sem dúvida. Mas perdeu o primeiro jogo e tudo leva a crer que se colocar o Cone do Flávio Prado para dirigir o Flamengo, ele vai passar para a próxima fase da Libertadores. Não está na cabeça de ninguém que ele não vai para a próxima fase da Libertadores. Mas se ele tomar uma virada do Fluminense no Rio de Janeiro, é TAP. E o Fluminense foi com o time titular, né? É TAP. Com ninguém. Às 23 horas do aeroporto. Eu concordo, mas ano passado perdeu o estadual, as pessoas esqueceram. Mas tudo bem, passou uma semana e esqueceram. Tudo bem. Mas não é Eu acho que a Libertadores é mais importante. Tem isso também. Não é jogo decisivo. Eu sei que não é jogo decisivo, mas a gente não fala que todo jogo pode ter um critério decisivo, porque, vamos lá, se o Flamengo Mas o cenário é diferente. Eu sei, mas ele não vai ter a prioridade de jogar sempre dentro de casa o jogo de volta se ele não tem a melhor campanha. Aí ele faz não falta, pra mim mas faz, os eu não sei pra concorrentes... vocês. Você acha que se o Flamengo jogasse com o time que jogou no sábado, venceria o Alcas? Com aquele comportamento, qualquer que fosse a escalação... Aí que tá, não. Essa não é a acho. Por isso que eu falo, eu tô achando o Flamengo uma vergonha. Eu acho que a discussão do Flamengo não passa pela escalação ou não de A, B ou C. O time que foi a campo era um time de jogadores caros, qualificados tecnicamente, Isso. e tinham obrigação de ganhar. Concordo. Pouco importa que o time for escalado, na minha opinião. Mas não era o titular, né, Mauro? Dessa vez não era. Tinha muito jogador ali que nunca foi titular. Mas esse é outro Por tipo exemplo, de cobrança. Wesley. Só o Wesley. Vitor Hugo. Então, mas qual outro jogador que ele tinha para lateral direita? Só ele ou o Varela. Sim. Se ele botar o Varela todo jogo, ele fica sem lateral. Ou só com o menino. O Vitor Hugo eu concordo, falei daqui a pouco. Achei que poderia ter sido aproveitado de uma outra maneira. Essa é a cobrança, agora, né, foi por Mauro? isso que perdeu, porque o Vitor Hugo jogou. Não foi. Porque o Everton Ribeiro jogou nada, o Gabigol jogou nada, o Vitor Pereira errou na estratégia, errou nas substituições. A defesa foi patética também. O Santos falhou. Por isso foi um perdeu. Mas essa é a cobrança. Exato. Mas você está falando de um time que o técnico olha para o banco e não chora. A gente até entendo isso. Sim. Eu até entendo. Eu até falei isso, não tem mais elenco. É isso. Eu estou falando que o fato dele não ter colocado a principal força, pronto, eu sei que já está muito claro que ele vai mexer sempre e tal, mas a principal força na cabeça dele ele não colocou em campo. Eu compreendo isso. Já pensou? Caio Cristo Redentor, se ele tomar de virada. Ele tem vantagem. Você antes de 2 gols, né? você olha antes friamente, tem vantagem. E ao mesmo tempo, se tomar a virada, o estrondo é maior. Você entrou com vantagem e tomou a virada dentro do Maracanã. Quem tem medo.
Ele, quem tem medo. E não vem com essa cascata, ele sabe que o bicho vai pegar, a turbulência será grande. Ah, mas é só o estadual. Sim, mas vai pegar, não vai? Você que é da mimimi, presidente da mimimi, claro que você vai. Imagina se ele tomar e aí eu digo, virada. Tá? Eu acho que se ele tomar a virada, é risco de queda. Eu acho. Talvez até. Eu acho, depois da derrota na Libertadores, então, depois dos títulos perdidos e uma virada no Fla-Flu, eu acho que tem o risco. O cara pensou nisso. E, ao mesmo tempo, não pode se deixar de cobrar a competência, o salário, contratos, a badalação de jogadores que não jogaram outra coisa, jogaram com o time. Esse Alcas, a maioria desconhece, ele não nasceu hoje, ele tem décadas aí, mas é um time fraco, né? Claramente é um time fraco. E naquela corrida, você veja como machuca a altitude, né? O Rodrigo Caio, embora não esteja um sucesso fisicamente, você viu que ele perdeu na corrida para um cara de quase 40 anos, né? Naquele pique. Como é que é o nome do rapaz? Até deu branco aqui. Mas que fez o gol. Ele perdeu na corrida para um cara de quase 40 anos. Eu acho que num nível normal de altitude, ele teria pelo menos chegado junto. É muito difícil. Mas isso não minimiza que tenha elenco para poder ganhar. Mas acabou, passou, virou. Os dois grandões, que todo mundo aponta como concorrentes da Libertadores, não fizeram ponto na primeira rodada. Vão recuperar daqui para frente. O problema é domingo. O Abel está pensando porque ele foi citado no Chelsea, ele foi citado, ele sabe que já pensou perder o título dentro da arena. Ele se preocupou em colocar o principal time dele no próximo domingo. Achei suspeito. Você acha que o Chelsea está mandando um olheiro domingo para ver o Abel Ferreira? Não, o Lampard já foi contratado, acabou, morreu. Não, mas ele pode mandar um olheiro e tal. Não, o Lampard está só até o final da temporada. A diferença que tem, e a gente vai falar ainda também dessa situação do Vitor Pereira depois, é que eu acho que tem chance de cair, e acho mesmo, se perder de virada pro Fluminense. Não falei com diretoria nenhuma, eu digo por pressão que vai haver. Tá. Vai haver, porque vai ser mico de novo, uma virada. Poderia ter até buscado o terceiro gol, porque o Flamengo ficou com um jogador a mais por uns 30 minutos, não foi, Mauro? Com a expulsão do Fluminense, ou foi 20 minutos? Uns 20 e poucos minutos. Que o Flamengo ficou com um jogador a mais, eu acho que poderia ter pressionado mais pra tentar fazer o terceiro gol. E vai ser pressionado. O Abel não. O Abel a gente sabe, mesmo que ele perca pra Água Santa, ele vai continuar, vai ser um micaço. Isso daqui quase todo mundo concorda. Ele é incaível. Essa é uma diferença. Tudo bem, não vai acontecer nada. A única coisa que vai ter uma pichaçãozinha no muro, mas a gente sabe que isso não tem força, é uma outra... É um toque político. Por enquanto, A gente sabe. Mas e a gozação? Você acha que eles querem tomar a gozação? É isso que o Vampeta falou. Vai ser a gozação, um ano de gozação. Um ano não. Décadas. Você não vê a Inter de Limeira? Mas a gente lembrado até hoje, foi em 86. Mas lembrou porque surgiu a possibilidade de acontecer. Mas no caso concreto, nesse ano, se tomar essa pancada ou não ganhar o título, perdeu o pênalti, a bola bateu no bumbum de alguém, entrou, qualquer coisa, vai ser gozação diária. E é claro que o Palmeiras não quer isso, o Abel muito menos, os jogadores muito menos. Eles estão preocupados com a decisão de domingo e eu acho que vai ser muito legal. Então, nação, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, dê seu like, compartilhe, comente, porque é muito importante para o nosso crescimento. E também me diz de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu possa mandar um salve especial para você que comentar lá. Fique todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.